Eu posso ficar com esse, pastor? Posso ficar com esse? Bom dia. Como o pastor disse, eu nasci aqui fisicamente, mas também espiritualmente. O pastor me batizou em 1998, então aqui foi minha primeira casa e eu carrego no meu coração. Mas eu congrego na Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba, pastor Edmilson, e eu estou muito feliz de estar aqui em São Basílio, porque eu sei o quanto a igreja intercedeu e orou pela minha vida, e eu gostaria de agradecer de todo o coração, porque eu sei que as orações de toda a igreja, não apenas São Basílio, mas a Igreja de Cristo mesmo, que se levantou em oração, me sustentaram muitas vezes no momento da dificuldade, no momento do medo. E eu glorifico a Deus por cada um aqui que está aqui visitando também, e o Gama, que está aqui representado, os meus amigos lá da minha igreja, Fernando, que veio, Áudria, muito obrigada a cada um que tirou um tempinho para estar aqui nos prestigiando, viu? E eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 36. Isaías 36, verso 4. E é muito interessante porque a palavra de Deus ela é sempre viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa. Ela nos apaixona quando lida com os olhos do Espírito. E eu não quero trazer aqui nessa manhã uma palavra de peso, uma palavra de correção, não. É uma palavra de gratidão a Deus. E eu entendo que a melhor forma de agradecer a Deus não é falar, mas é viver uma vida na qual Ele seja reconhecido e Ele seja honrado. Então, eu não estou oferecendo esse culto de ações de graças a Deus simplesmente por uma cura, mas principalmente por Ele ser o meu Pai, por Ele ter me dado a Cristo, porque foi Cristo que em toda a sua obra, em todo o seu trabalho, nos proporcionou o Pai. E sem Ele a gente não faz nada, e sem Ele a gente não consegue viver. E aqueles que tentam fazer isso têm uma vida muito pesada e muito mais difícil, porque a presença de Jesus em nós é como óleo numa engrenagem, faz as coisas rolarem com muito mais facilidade, ao invés de ficarem travando e travando com as dificuldades. Então eu gostaria de começar lendo esse texto, em Isaías 36, 4, que diz assim: E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Bem eu posso dizer, o teu conselho e o teu poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? O verso 10 diz assim: E subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, sobe e destrói-a. Nesse contexto em que esse texto ele foi falado, o povo de Judá, liderado por Ezequias, que era o rei da época, ele havia sido cercado por Senaqueribe, que era o rei da Síria. E a Síria tinha feito aquele cerco para conquistar as cidades fortes de Judá e estava fazendo com que o povo se rendesse mais facilmente, sem que houvesse a luta, lançando palavras de temor, de insegurança, para que eles vacilassem naquilo que eles estavam confiando. Diz a Bíblia que os reis antes de Ezequias, tanto de Israel quanto de Judá, foram reis maus. Reis que passaram seus filhos pelo fogo em oferenda a outros deuses, reis que levantaram altares a Baal, reis que desobedeceram a lei do Senhor. E por conta disso se afastaram do cuidado da proteção de Deus. Mas quando Ezequias chegou, Ezequias viu que tudo aquilo estava fora do que Deus havia planejado. E começou um processo de restauração. Diz a Bíblia que Ezequias quebrou os altares. Diz a Bíblia que Ezequias chamou os sacerdotes. Que ele ensinou novamente como que o povo deveria adorar e temer a Deus. Porque ele confiava em Deus. E nos versos anteriores está escrito: nunca houve, antes dele, nem depois dele, um rei que confiasse de tal maneira, assim como Ezequias confiou. Porque em tudo era fiel a Deus. E quando a gente vê a vida de Ezequias, é uma vida inspiradora, uma vida firme, uma vida no qual ele não se apegou aos costumes e à cultura do povo que ele estava vivendo, mas ele se apegou àquilo que o Deus dele havia dado como instrução e como isso protegeu ele, pois está escrito que ele vencia as guerras, que ele avançava, que ele conquistava aquilo que Deus dava para ele fazer.
Mas houve um momento da vida dele que as coisas não pareceram tão simples assim. Houve um momento da vida dele que um império se levantou contra ele, que era da Síria, que já havia conquistado Israel e agora queria também conquistar Judá. E diz a palavra que era um exército, um poder militar muito intenso, muito grande, de forma que Rabsaque vira para o povo e diz assim: vem cá, se vocês puderem me dar cavaleiros, eu dou 2.000 cavalos para vocês lutarem contra mim, vamos ver quem vence? Vem cá, com que Ezequias está enganando vocês? Vocês estão confiando em quê? No Egito, aquele bordão de cana quebrada? Mas, se vocês falarem que estão confiando em Deus, eu vou te falar uma coisa: foi esse Deus que mandou eu vir conquistar vocês. Só que não tem nenhum relato na Bíblia dizendo que Deus havia mandado Senaqueribe ir. Então, o que a gente vê é que a estratégia que o inferno tem antes de Cristo e hoje, nos nossos dias, ela continua a mesma. Fazer com que a gente venha duvidar do caráter e da bondade de Deus. Fazer com que a gente coloque em xeque aquilo que saiu da boca do Senhor. A estratégia desde o Éden foi o diabo fazendo com que a gente duvidasse das instruções que o Pai nos deu para a nossa própria segurança. Quando ele chega para Eva e fala: você está vendo esse fruto aqui? E ela diz: estou. E você pode comer? Fala: não, Deus disse que eu não posso comer, ele ainda acrescenta, né? Eu não posso nem tocar. E sabe o que ele diz para ela? Certamente você não vai morrer. Ele disse algo que Deus não havia dito, induzindo ela a desobedecer ao Senhor. E é isso que Rabsaque fala assim: olha, vocês estão confiando nesse Deus, mas foi Ele mesmo que me mandou aqui. E diz a palavra que o povo todo permaneceu em silêncio, porque a ordem que Ezequias tinha dado é: não pronuncie palavra alguma. E aqui eu quero trazer para os nossos dias, porque hoje a gente não vive esse contexto, pelo menos no Brasil, de sermos cercados em guerra natural. Mas a gente vive momentos desse jeito. Momentos em que nos sentimos cercados, momentos em que nos sentimos oprimidos, momentos em que a gente tenta respirar e parece que até mesmo o fôlego falta, em que as nossas mais firmes convicções parecem estar estremecidas. E a gente vai fazer o quê? E aí o inimigo chega para a gente através da nossa mente e fala: que confiança é essa que você manifesta? Você não está vendo o sintoma no seu corpo? Você não está vendo como está a sua família destruída? Como que você está confiando nesse Deus aí? Porque se ele existisse, você não viveria isso. Ou mais, ele pode até existir, mas não se preocupa assim comigo, porque olha só o que eu estou passando. E nesses momentos de dificuldade, esses momentos de dúvida que assolam a mente de todo mundo, irmãos, não é de um ou de outro, mas em algum momento da vida a gente passa por esses questionamentos. Mas o que eu queria falar aqui e trazer nessa manhã é que nesse momento a gente precisa estar certo a respeito de quem a gente serve, a respeito de quem a gente ama e a respeito de quem a gente obedece. Porque não existe batalha que o Senhor tenha perdido. Não existe batalha do qual o Senhor não tenha se manifestado Salvador. E quando eu digo Deus se manifesta, Deus salva, Deus cura, eu não estou falando do resultado, eu estou falando dele. Porque eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, dia 18 de abril, dia 28 eu teria que ministrar na igreja presbiteriana. E eu fui orar e falei: meu Deus, eu não quero ir pregar, porque eu estou com medo, não sei nem se eu vou viver. E eu lembro, quando nós recebemos, eu e Vinícius, a gente estava no quarto, e quando a gente viu a ligação do médico que havia feito o meu exame, a gente parou e Vinícius atendeu, e dentro de mim eu já sabia que aquilo não ia ser bom, eu vi pela cara dele. E assim que ele desligou, eu chorei um choro que eu ainda não conhecia. Eu chorei um choro que a minha alma ainda não havia descoberto. Era um choro de frustração, um choro de solidão, um choro de uma sensação de abandono e de dúvida se tudo aquilo que eu tinha vivido antes era realmente verdade. Porque não foi apenas um diagnóstico de câncer que de repente chegou. Eu já vinha vindo de uma série de diagnósticos. Espondilite anquilosante, que teoricamente eu poderia ficar sem movimentos com o evoluir da doença. Hemangioma vertebral, que acharam primeiro que era uma metástase na época que a gente descobriu. E eu falei: meu Deus, não está bom, chega, agora câncer. Como assim? Não é possível.
E tudo aquilo que o Senhor falou um dia da minha vida, e tudo aquilo que um dia eu busquei, tudo aquilo que um dia eu li na palavra. E eu lembro que quando isso se levantou dentro de mim, e depois eu lembrei que eu tinha que pregar, eu falei, como que eu vou pregar? E eu sentei para orar e ler a palavra, e Deus foi me dando uma palavra, irmãos, que falou muito ao meu coração. E o objetivo dela era dizer, eu sirvo a Deus, não há resultados. Assim como Esther falava, eu vou entrar na presença do rei. Porque não podiam entrar, a não ser que o rei estendesse o bordão, né? Senão todo mundo que entrasse na presença do rei sem autorização poderia morrer. E ela declara, se morrer, morri. E eu lembro que eu citei esse texto nessa pregação que eu falei, e eu citei o texto de Daniel, no qual os amigos de Daniel estavam indo para a fornalha, e Nabucodonosor pergunta, que confiança é essa? Que Deus que pode livrar vocês da fornalha? E eles falam, eu não tenho que te responder negócio algum. O meu Deus, Ele pode me livrar, mas se não, sabe você que Ele é o Senhor. E eu lembro que em cima dessa palavra o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu fui ganhando força para poder estar naquele dia ali. E eu já estou pulando algumas etapas porque eu queria contar um pouco do que aconteceu naquele dia. E eu lembro que depois desse choro, algumas pessoas começaram a ligar, minha família começou a ligar para o Vinícius. Eu falei, eu não quero falar com ninguém porque eu não tinha condições de falar com ninguém. E eu só fiz 2 ligações, uma para minha amiga Mariana, para que ela buscasse a minha filha Liz mais velha na escola, porque eu não ia ter condições de ficar com ela, e a outra para o meu pastor, porque ele já estava também sabendo do exame e orando. E eu lembro quando eu peguei o telefone para ligar para ele, eu não conseguia falar, só chorar, e ali ele já entendeu que o resultado havia saído, e ele falou, vem aqui. E eu e Vinícius fomos conduzindo na igreja. Só que antes disso, há uns meses antes, em janeiro mais ou menos, não me lembro a data específica, muitas dificuldades, como eu falei, já estavam acontecendo. E eu tive um sonho. E eu sabia que aquele sonho tinha sido algo diferente. Se eu não me engano, foi uns 2 ou 3 meses antes. E poucas pessoas sabem desse sonho. Eu não contei para muita gente, na época, menos ainda, e depois para algumas. E dentro desse sonho, eu estava em um ambiente muito escuro e fechado, como uma mata muito fechada por árvores. E existia no meio dela um rio. E era um rio, uma água muito suja, muito perigosa. Eu não conseguia ver nada embaixo, a não ser cobras rodeando. E dava para ver que eram serpentes venenosas. E eu via vidros muito cortantes. E eu estava dentro desse rio. Eu falei, se eu me mexer, as cobras me pegam. Se eu escapar delas, eu morro sangrando por conta dos perigos. E eu lembro que eu fiquei aterrorizada com aquele cenário, com a sensação de morte que eu estava vivendo naquele rio. E, de repente, eu olho para o lado e tem uma pessoa vestida de branco. Não foi anjo, não foi Jesus, não foi nada disso, tá, gente? Só estou contando um sonho que eu tive. E eu lembro que eu olhava para essa pessoa e ela falava assim, nada, você vai sair. Eu falei, eu não consigo, eu estou com muito medo. E nesse momento que eu falava isso, essa pessoa foi até onde eu estava, me pegou pela mão e foi subindo, 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 de forma que eu não estava mais naquele lugar escuro, mas era um céu muito cheio de luz, muito claro, muito azul. E eu olhava e falava, era ali que eu estava? Era naquele lugar amedrontador que eu estava? E ele falava, é. E eu falei, eu não preciso ter medo. Ele não representa nada diante de tudo isso aqui que eu estou vendo. E na hora que eu falei isso, a pessoa me soltou e eu caí exatamente no mesmo lugar. Mas agora eu começava a nadar, e conforme eu nadava, as cobras, os perigos, eles iam abrindo caminho, eu ia passando, e eu olhava para o lado e falava, olha, eu não vou morrer, olha, eu vou conseguir sair, eu estou vendo a saída, e ele do meu lado rindo e falando, vai, continua. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, e esse sentimento de abandono, de solidão, de medo, de morte tomou conta de mim, eu lembrei como, sabe um soco que dá dentro de você? Eu lembrei dessa sensação, daquele sonho de alguém do meu lado dizendo, vai, você vai conseguir. E saindo, a gente se encontrou ali com o pastor e ele orou. E eu lembro que eu já saí daquele encontro de forma diferente. E a partir dali começou a nossa caminhada a respeito de médicos, de oncologistas, de tratamento. Mas havia uma confiança diferente no meu coração. Uma sensação de que o Senhor estava comigo. E quando eu digo, queridos, confiança em Deus, é uma vida, um relacionamento com o Pai.
Porque são nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldade, que essa confiança vai ser testada, que essa confiança vai fazer com que a gente se abale. Porque a gente não tem como separar o ânimo da fé. O que Jesus fala em João 16? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A definição de ânimo eu achei no dicionário online português, e uma das definições está assim: condição de espírito, alma ou do espírito. É uma disposição para fazer algo. E quando Jesus tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e depois em 1 João 5,4 fala: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a sua fé. Então, ânimo e fé estão relacionados na vitória. Porque o ânimo que a gente vai apresentar, a condição de espírito, a disposição de espírito que a gente vai apresentar no momento da aflição, ela vai ser fator determinante para o caminho que a gente vai poder traçar. Nesse momento em que as coisas parecem escuras e a gente não consegue ver a luz. E quando a gente vai entendendo isso, nós percebemos que o nosso grande campo de batalha são os nossos pensamentos. O nosso grande campo de batalha são as nossas emoções que se levantam dentro de nós, querendo gritar mais forte do que a própria voz de Deus. Porque dependendo daquilo que eu alimento, meu espírito, a minha alma, eu vou ceder. Ou eu vou ceder a Deus e a vida, ou eu vou ceder ao mundo e às pressões. E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode aceitar a morte, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode aceitar a dificuldade, até porque por esse tipo de pregação extremista, a igreja sofre, deixando de viver algumas bênçãos das quais a palavra de Deus nos garante. Porque é o equilíbrio, é entender que não é pelo resultado, é por Deus, mas que Deus também nos leva ao resultado. Só que se a nossa motivação estiver correta, a gente se apega ao Senhor e aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Porque quando as vozes das emoções começam a gritar, nós precisamos silenciar para que a gente possa ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito. E eu lembro que durante todo esse processo, até eu fazer a cirurgia, durou quase um mês, foi rápido, entre a gente descobrir e o procedimento. Foram dias muito desafiadores para minha família, meus parentes, os amigos próximos, mas para dentro da minha casa eu acho que ninguém consegue ter essa noção do que eu vivi e Vinícius vivemos, porque cantar a bondade de Deus quando tudo está bom é uma alegria. Mas cantar a bondade de Deus sem saber o que vai acontecer com a sua vida e você sabendo que há morte dentro de você, não é tão fácil assim. E eu lembro que eu montei uma playlist de oração e eu já não estava mais com aquele choro desesperado do primeiro dia, mas toda vez que eu me apresentava ao Senhor, eu chorava diante dele, clamando a palavra, porque uma coisa que Deus não nega é a sua palavra. E eu sabia dentro de mim o que o Senhor tinha falado para mim durante todos os anos da minha adolescência, da minha juventude, dos quais eu cultivei essa palavra, e promessas se levantaram a respeito da minha vida. E tudo aquilo que eu estava vendo agora parecia contrário ao que Deus havia falado. Assim como Ezequias estava falando assim: meu Deus, eu confiei em ti. Meu Deus, deu tudo, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. E olha só o que eu estou vivendo, não é coerente. Só que muitas vezes o caminho da fé, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, ela é contrária à razão, ela é contrária aos sentidos, porque a gente não vive pelo que vê, vive pelo que crê, como cantamos mais cedo. E conforme eu pegava esses louvores, eu ia declarando e eu ia crendo e às vezes o medo chegava e a voz de Deus me acalmava. E a voz de Deus falando dentro de mim falava: não negue aquilo que um dia você aprendeu a meu respeito. E quando muitas vezes eu chorava diante do Senhor e falando: por que, Senhor, eu estou cansada disso tudo. Mas sabe, tem um texto em Romanos que diz que
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu começava a pegar essas palavras. Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas, se é todas as coisas, é tudo, coopera para o bem. Que bem que isso vai trazer para a minha vida? Eu não consigo ver bem nisso. Mas o Senhor via depois do que eu não conseguia ver. E eu lembro que o Salmo 57 foi um salmo que estava dentro de mim. Eu declarava quando fala, tem misericórdia de mim, Senhor, pois a minha alma confia em Ti. Eu me esconderei nas asas do Altíssimo, até que passem as calamidades. Então eu clamarei ao Senhor e invocarei ao Deus que por mim tudo executa. E eu falava, o Senhor por mim tudo executa, a tua palavra diz isso, a tua palavra não mente. A doença pode mentir, mas a tua palavra não mente, Senhor. E eu me apeguei à vida através da palavra. E eu lembro que quando eu fui ministrar nessa igreja, 10 dias depois, no final do culto eu não comentei com ninguém, mas uma irmã tinha falado com um pastor dos Estados Unidos, que eu tinha falado com ela antes, que ela era dessa igreja, e no final ele me chamou para orar. E uma moça do louvor veio para o gabinete dele e falou, olha, Deus está mandando eu cantar uma música para você. E eu falava, tá bom, pode cantar. E a música que ela cantou foi A Sombra do Altíssimo. Exatamente o texto no qual eu vinha declarando desses 10 dias, que a sombra do Altíssimo eu me esconderia. E naquele momento o cuidado de Deus, Ele entrou, Ele acalmava, Ele consolava. Mas o que eu quero dizer aqui é que ter fé não é não sofrer. Ter fé e confiança não é não viver dificuldades. Ter fé e ter confiança é mesmo no meio delas a gente conseguir encontrar um lugar de descanso em Deus. E entender que eu não estou fazendo por mim mesmo. E entender que não depende de mim. E cada um aqui tem um contexto, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma dificuldade. Você pode encaixar isso dentro daquilo que você vive. Porque Deus bem sabe e conhece o coração de cada um de nós. Deus bem sabe e conhece aonde que o nosso calo aperta e aonde que nós nos tornamos vulneráveis às instruções do inimigo. Mas Ele nunca deixou de estar presente. Mateus 14 conta o episódio em que, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordena aos seus discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado. E diz a palavra que Jesus ordenou, e é até estranho porque a palavra ordem, né, em outras traduções também falam isso, dá a impressão de que ele teve que empurrar e vão rápido. E eles entraram, e diz a Bíblia que foi entardecendo, e Jesus estava orando no monte sozinho, e o mar ele foi se agitando, e uma tempestade se levantou, e o barco agora estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. E diz a Bíblia que Jesus olhou, e na 4ª vigília da noite, a noite ele era separada em 4 vigílias, de 6 da noite às 6 da manhã. Cada vigília de 3 horas. Então, entendendo que a 4ª vigília devia ser em torno de 3 da manhã às 6 da manhã. E diz que próximo da 4ª vigília da noite, o mar estava tão revolto que eles estavam lá naquela tempestade e eles veem alguém se aproximando, andando sobre as águas. E aí diz a Bíblia que no meio daquilo, no meio daquela escuridão, eles se desesperam dentro dele e falam, é um fantasma, é um fantasma. A primeira coisa que sai da boca de Jesus é, calma, tem bom ânimo, sou eu. Por quê? Porque no meio da tempestade, a escuridão, o vento e as ondas, elas podem tapar a nossa visão a respeito de quem Cristo é. E fazer com que a gente, até mesmo aquele que anda todos os dias, porque os discípulos andavam dia e noite com Jesus, mas nem eles conseguiram reconhecer. Mas há uma voz que fala, há uma voz que declara, é a voz do próprio Senhor que diz, calma, tem bom ânimo. E talvez hoje a gente possa falar, mas Jesus não está mais aqui. Nossa, mas tem o Espírito. E tamanho é a importância do Espírito que Jesus diz, olha, eu vim a essa terra porque é importante que eu viva o que eu tenho que viver para que Ele venha, para que o Consolador venha. Então nós temos o próprio Deus habitando em nós e no meio das nossas tempestades nós também podemos ouvir essa voz dizendo, calma, tem bom ânimo, sou eu. E é interessante que naquele momento Pedro, ele fala assim, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas.
E a gente fala, né, que Pedro é um incrédulo que afundou depois, mas quem teria coragem de fazer isso? Ele estava checando, quer dizer que ele não tinha certeza e se não fosse. Mas ele vai. Por quê? Porque Jesus diz, vem. Sobre a palavra, sobre o comando do mestre, ele vai. São coisas tão sutis, mas que o Espírito Santo nos instrui. Sempre a palavra, ela nunca vai fazer com que os nossos olhos fiquem fechados. A palavra de Deus nunca vai permitir com que a gente se confunda com a tempestade, com a escuridão ou com o vento, porque o som da voz dele falando, vem, vai me inspirar em fé para obedecer aquilo que ele disse. E naquele momento, Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Diz a palavra que ele andou. Mas, em determinado momento, ele sentiu a força do vento e teve medo. Eu lembro que em muitos momentos eu tive medo. Eu lembro que depois da cirurgia me deram uma medicação errada, um anticoagulante, eu sangrei muito durante o dia e eu comecei a ficar morrendo de medo. E eu mandei mensagem, acho que para a Dulce, para o meu pastor, e liguei para Vinícius, porque eu não queria deixar mais ninguém preocupado. E eu comecei a chorar no telefone, tia Leila estava comigo. E ela me acalmava, graças a Deus, que ela falou, não, vai ficar tudo bem. Eu falei, eu vou ter que voltar para o centro cirúrgico, está acontecendo alguma coisa. E eu lembro que eu liguei para Vinícius e eu comecei a chorar. E ele fala, Laís, mente forte. Para, Deus te ajudou até aqui. Seja o que tiver que acontecer, independente dos resultados, Ele está cuidando de você. E quando ele falou, mente forte, aquela palavra falou, amém, mente forte. O Senhor me livraria não apenas das serpentes, mas dos perigos que sobre elas estavam também. E Ele vai me livrar de todas as coisas. Eu lembro que aquela sensação, aquela certeza da presença do Senhor me acalmava, secava a lágrima, e a gente começou a cantar, treinar inglês, nem sei onde minha tia Leila tá. E a gente começou a pegar celular, né, tia? E ficamos vendo as palavras em inglês e distraindo, porque quanto mais a gente dá atenção para o vento, mais força ele ganha e mais medo a gente tem. E toda vez que o medo entra, a fé sai. Mas em nenhum momento eu me condenei por ter medo, porque o Senhor me fez com emoções. E se Ele me fez com emoção, elas não são pecado, elas não são, obstáculo, a não ser que eu não saiba conduzi-las. Mas viver as emoções é algo que a gente precisa fazer, para que elas nos sirvam, para que elas nos impulsionem, não que prendam os nossos pés. Então, em nenhum momento eu me condenei por estar cansada, frustrada ou com medo, mas não permiti que aquilo crescesse dentro de mim a ponto de abafar o que Deus havia dito. Esse era o meu trabalho, esse era a minha decisão, essa era a minha postura diante disso tudo. E por que eu estou falando aqui, irmão, sobre isso? Eu estou falando porque desde antes de eu saber que eu ficaria curada, eu tinha visto esse culto no qual eu falei, eu darei ao Senhor toda a glória por todos os benefícios que eu sei que tu farás, seja como for. E isso será como inspiração. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter a nossa mentalidade, o nosso entendimento voltado para aquilo que não passa. Porque fé não é negar a realidade. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que viver, não, eu não estou doente, não, vai estar tudo bem, eu sou livre, porque Deus me chamou e nada de ruim vai acontecer. Não é isso. Olha o que diz aqui, eu nem sei mais onde que eu escrevi, mas eu acho que eu notei um versículo aqui, no Isaías 37, 18, quando Ezequias ouve toda aquela afronta. E diz a palavra que ele chegou diante de Isaías, que era o profeta da nação naquele momento. E ele rasga as suas vestes, ele manifesta a sua tristeza, ele não esconde. Ele reconhece o perigo que a nação estava vivendo. E mais, ele reconhecia também a inabilidade do exército dele e da nação de Judá de vencer. Era uma derrota garantida, naturalmente falando. E diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, ele se apresentou diante de Isaías. E ele declarou esse versículo no 37, 18, que diz assim, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram fogo nos seus deuses. Ele entendeu que aquilo era uma realidade, e ele não tinha como negar aquilo. Ele disse, é verdade, Deus, que por onde ele passou, ele conquistou.
É verdade que por onde ele pisou, ele assolou nações. Mas uma coisa não é verdade. Aí está na vírgula, que ele diz assim: isso tudo aconteceu porque deuses não eram. E por isso os destruíram. Então ele entendeu que independente daquilo que os olhos dele estavam vendo e da realidade que estava assolando o povo naquele momento, ele não precisava sofrer aquele destino. Porque a segurança dele e a confiança dele não era na realidade, mas era em Deus. Então a fé, ela não nega a realidade. A confiança, ela não é burra. Sabe que às vezes parece até um escândalo, né? A gente vê tantas pessoas falando, não, porque eu creio, e a gente está vendo que está tudo ali, a pessoa está negando aquilo. Mas não é isso que a palavra nos instrui. A palavra nos instrui que a fé é ver com a realidade do Espírito. Porque a realidade do Espírito, ela é permanente. Hoje eu estou aqui dando graças a Deus por uma cura, mas eu já estive doente. Hoje pessoas podem estar aqui dando graças a Deus por um emprego, mas já estiveram desempregados. Ou seja, as circunstâncias naturais, elas são passageiras. Elas vão e vêm, são estáveis, mas a realidade do Espírito, por meio da palavra, ela é eterna. E é nessa realidade que a gente precisa se firmar quando as coisas ficarem difíceis. E é nessa verdade que eu preciso me apegar quando tudo parecer impossível. Porque verdade é que os nossos sentidos vão tentar nos enganar. Mas se eu pegar e falar, não, isso tudo aconteceu, mas eu creio que o Senhor é por mim. Eu creio que a boa mão de Deus vai me prosperar. Eu creio que aquilo que saiu da boca dele não é mentira e eu vou permanecer firmado nisso. Porque Hebreus fala, Hebreus 3, se eu não me engano, e aquilo que é aparente foi feito do que é invisível. Os mundos foram feitos pela palavra, a ponto que aquilo que se vê foi feito do que não é aparente. Acho que dá para entender melhor assim. Ou seja, tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está tocando, foi feito de algo espiritual. Isso está escrito em Hebreus. E pela palavra, os mundos se criaram, a ponto de que o que é visível foi feito do que não é aparente. Então, eu vou dar crédito para quê? Eu vou acreditar em quê? Eu vou inclinar a minha emoção para quê? E dentro desse processo, eu pegava esses textos, eu declarava, e eu cria. E eu chegava ao Senhor, Isaías 43, 26, se eu não me engano, diz assim: entra em juízo comigo, apresenta as tuas razões. E eu pegava a Bíblia e falava: Pai, está escrito isso. Está escrito das tuas promessas que eu teria longos dias na terra. Está escrito, e o está escrito. Acalmava quando as minhas emoções queriam gritar e fraquejar. E no final, daqui a pouco a gente está acabando, vai ter um louvor que eu pedi para a igreja toda cantar, porque esse louvor, ele fez muita diferença na minha vida. E eu lembro que quando eu estava com mais medo, eu cantava, e no meio dos perigos, a voz de Deus me acalmou. E o colo do Pai me traz segurança. E a gente precisa verdadeiramente desenvolver a nossa caminhada com o Senhor, a ponto de que isso se torne uma realidade, não apenas uma história contada. Porque uma coisa sou eu falar aqui, outra coisa é quando você está dentro da sua casa sozinho. Outra coisa é quando ninguém está vendo. E você deita a sua cabeça e as dúvidas começam a surgir. E a mente começa a passear e a gente não consegue mais agora discernir o que é realidade do que é imaginário. E a gente, nesse momento, precisa trazer de volta e falar: eu não vou olhar a força do vento. Eu vou olhar para Cristo, porque fé é olhar no meio da tempestade para Jesus. Porque o momento que eu começo a dar valor para a força do vento, o medo vai chegando e vai começando a roubar de nós aquilo que o Senhor nos deu. E naquele momento que Pedro começa a afundar, ele faz aquelas orações bem rápidas e objetivas, que não dá nem tempo, né, da gente ficar falando muito, e diz assim: Senhor, me salva! E diz a palavra que logo, Jesus estende a mão e tira ele de lá. E eles voltam caminhando juntos. Porque seja em qual momento for, no medo ou sem medo, na hora que eu me rendo a Deus e abro a minha boca e peço ajuda e declaro e creio, Ele nos socorre. E eu não tenho outra palavra para dizer e para declarar ao meu Pai que eu amo e sou grata a Ele. E Ele bem sabe que não é por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E o desejo do meu coração essa manhã
é que cada um aqui de nós possa estar desfrutando dessa realidade, possa estar desfrutando dessa verdade, não buscando a Deus pelos benefícios, mas entendendo que eles vão vir consequentemente, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais eu, o vosso Pai, não nos darei tudo aquilo que pedirdes. Mas tudo aquilo que pedirdes segundo a palavra. Não é eu chegar pedindo, me dá um avião, me dá uma casa. É por isso que muitas pessoas vivem com fé frustrada. Porque tentam viver a palavra sem conhecer a palavra. E às vezes eu até mesmo recebo no consultório pessoas falando, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus não me ouviu. Eu falo, calma, vamos fazer o caminho de volta? Vamos ver aqui onde foi que a gente perdeu um pouco o fio da meada? Porque até mesmo para orar, gente, a gente precisa conhecer a palavra e conhecer o Senhor. Em Tiago está escrito, olha, não recebeis porque não pedis, ou porque pedis mal, para os vossos próprios prazeres. Então, novamente, eu quero trazer aqui o equilíbrio. A gente não vai viver uma vida dizendo só coisas boas, mas eu também não vou viver uma vida vivendo só coisas ruins. Eu declarei, Senhor, chega em nome de Jesus, me ajuda, acabou isso na minha vida. Porque não é possível. Eu carrego o poder do Espírito, eu carrego o poder de Deus através do Espírito Santo, eu carrego a vida dentro de mim. Eu vou testificar dessa vida. O seu nome vai ser glorificado. Eu lembro de declarar essa palavra em lágrimas diante do meu pai, porque eu sabia a quem eu estava pedindo. Porque se para os meus pais terrestres, se para a minha família, eles poderiam dar cura, quanto mais o meu Deus, o meu Pai que me criou e me viu ainda no ventre. Então, o que talvez muitas vezes possa faltar dentro de nós é a revelação do que a palavra diz é verdade, do que o que a palavra diz saiu da boca de Deus. E que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que dentro dessa verdade, dentro dessa segurança, eu poderia abrir os meus olhos, a minha boca e declarar que a bênção do Senhor me seguiria todos os dias da minha vida, que a bondade de Deus me daria paz, de forma que eu não perdi nenhum dia de trabalho. Eu recebi o diagnóstico em um dia, no dia seguinte eu estava lá no hospital trabalhando, no meu consultório, nenhum dia de noite foi perdido, porque eu sabia quem estava lutando pela minha vida, porque eu sabia que o meu Pai estava comigo e não me abandonaria no momento da dor. E o que eu quero te dizer essa manhã, que se você vive esse momento de dor, de dificuldade, de perda, de talvez até mesmo um luto, o Senhor, Ele é Deus para estar contigo, para te dar a mão e caminhar junto com você. E falar que o melhor que Ele pode nos dar é a presença. E que essa presença, ela também nos enche de benefícios e de favores. Mas isso é só efeito colateral, porque é sobre Ele em nós. Diz a Bíblia que Jesus, ele se humilhou, Ele abriu mão da sua glória. Tem noção do que é isso? O próprio Deus se humilhar, se colocando em uma carne, habitando um ventre de uma mulher. Isso é uma humilhação para um Senhor. Mas Ele rejeitou os céus sem você. Ele quis que a gente estivesse com Ele. Ele nos deseja, é da vontade do Pai, nos ver prósperos, abençoados, curados, salvos. E nós precisamos mergulhar em Jesus, porque Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa segurança, Jesus é o único que vive eternamente. E por causa dele eu posso desfrutar dessa vida, e por causa dele eu posso estar hoje aqui falando com cada um, e por causa dele eu posso ver as minhas filhas crescer, e por causa dele nós podemos desfrutar de uma realidade que seria inacessível, mas ele nos deu. O Senhor nos escolheu como filhos. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a nossa vitória é a nossa fé. E nós não podemos negar que essa fé precisa estar baseada em uma forma saudável, que é na palavra de Deus. Não em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu falei isso para o Senhor. Eu falei, eu não quero falar palavras, Pai, de emoção, palavras de persuasão, porque isso vai gerar uma fé abalável.
mas demonstração de espírito e poder. Isso firma, isso marca, isso muda a nossa disposição, isso fortalece o nosso ânimo, até quando parece que é impossível estarmos fortes. Esse é o Deus em que a gente serve. E continuando lá, Ezequias diz a Bíblia que, depois de declarar isso, o profeta chega para ele e fala: olha, o Senhor manda te dizer que sobre essa cidade nenhuma flecha será lançada e que pelo caminho por onde eles vieram, por 7 vão voltar. E todo aquele exército recebeu notícia de que a Síria estava sendo invadida e eles recuaram e depois todo o exército foi dizimado e ninguém recebeu nem mesmo uma flecha, conforme o que Deus havia dito. Novamente, conforme o que Deus havia dito. Então, que nós possamos nessa manhã valorizar aquilo que o Senhor fez por nós. O penoso trabalho de Cristo não se tornou penoso a partir do momento em que Ele viu a cada um de nós. A partir do momento que Ele nos enxergou e Ele decidiu permanecer. Não quero ser eu a rejeitar essa obra. Não quero ser eu a deixar de desfrutar de tudo aquilo que ela tem para me dar, de tudo aquilo que ela tem para que eu desfrute. E que a gente possa pegar essa Bíblia, essa verdade e vivê-la intensamente, para que até mesmo as nossas orações sejam corrigidas, para que a nossa fé seja fortalecida e para que a gente verdadeiramente venha vencer o mundo, independente que a gente estiver para viver.